Oi, a nossa conversa hoje é sobre o lançamento vertical. Para iniciarmos, nós vamos entender o conceito dele. O lançamento vertical é um movimento unidimensional no qual se desconsidera o atrito do ar, ou seja, é quando eu jogo um determinado corpo em uma direção e eu não considero que vai haver um atrito, certo? Então eu estou aqui com um objeto na minha mão, o que é que eu vou fazer? Jogar. E aí, quando eu jogo para cima, já que eu estou falando de vertical, muito cuidado para não confundir horizontal com vertical. Então eu vou fazer um lançamento vertical. Meu objeto vai subir e depois vai descer. Então eu tenho aqui o lançamento vertical e tenho a queda livre, como a gente pode observar aqui nesse desenho, certo? O que é que eu tenho aqui? Uma altura inicial, que é de onde eu estou jogando o meu objeto. Aí eu tenho a subida, que eu chamo de lançamento vertical, onde não se considera a resistência do ar. Eu tenho a altura máxima que meu objeto vai atingir. Naquele momento, a velocidade dele vai ser zero, ele vai parar no tempo e vai voltar, ou seja, vai descer. Essa descida eu chamo de queda livre. Então, quando eu falo de lançamento vertical, ao mesmo tempo eu já tenho aí a queda livre. Lançamento vertical, movimento de subida. Queda livre, movimento de descida, tá? E a altura inicial é o ponto de onde eu vou jogar esse meu objeto. Velocidade inicial é a velocidade em que esse meu objeto vai ser lançado. A velocidade final, lá na altura máxima, vai ser zero, porque ele vai parar para cair. A altura máxima é a altura máxima atingida. Então, é muito simples e fácil da gente estar aí visualizando o lançamento vertical, tá? Então, lançamento vertical, a gente vai ter funções horárias. A função horária da velocidade, bastante semelhante aí ao que a gente estuda em movimento uniformemente variado. Então, eu vou ter aqui velocidade é igual a velocidade inicial vezes o tempo menos... Opa, cuidado aqui. Por que menos? Porque eu estou indo contra a ação da gravidade. G, que é a força da gravidade, já que eu estou indo contra ela. Os livros costumam adotar ou 9,8 ou 10. E o tempo, tá? Como a velocidade final a gente comentou que é zero, que é quando ele chega lá no ponto máximo para voltar, então eu posso já substituir aí por zero, ele fez isso aqui no exemplo da fórmula, e aí eu vou ter o quê? Zero é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, e aí isolando o tempo, para eu descobrir o meu tempo de subida, isolando o tempo eu vou ter o quê? A fórmula aí de tempo. Tempo é igual a velocidade inicial dividido por gravidade. A função horária da posição, então, ao invés de a gente ter S, aí ele colocou Y, onde eu tenho Y, que é o espaço, é igual a YO, que é espaço inicial, mais velocidade inicial ao quadrado, dividido por gravidade, menos a velocidade inicial ao quadrado, vezes gravidade, dividido por 2 vezes gravidade ao quadrado. Então, aqui ele está explicando como é que surgiu a fórmula. Aí, simplificando os iguais, aí eu vou ter o quê? Velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes variação de espaço, que é bem semelhante ao que a gente aprende lá em equação de Torricelli em movimento uniformemente variado. E na queda livre? A queda livre a gente vai ter aí velocidade é igual a gravidade vezes tempo, não é mais gravidade negativa, porque a queda livre agora eu estou a favor da gravidade. Espaço é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes variação de espaço. Então, nós observamos aqui que cada fórmula ela vai relacionar algumas informações que estarão lá no nosso texto de interpretação para resolução. Então, é bem simples. Eu vou retirar os dados das questões
E aí, à medida que eu for verificando o que eu tenho na minha questão e o que eu preciso procurar e que situação que eu tenho, se é um lançamento ou se é uma queda, um movimento de subida que é contra a gravidade, fazendo com que a gravidade seja negativa, ou se é uma descida, que a gravidade é positiva, eu estou a favor da gravidade, então dependendo dessas situações, eu vou, portanto, verificar a fórmula mais adequada para a gente resolver, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente se situar. Então, um projétil de 2 kg é lançado verticalmente para cima, puff, a partir do solo, com velocidade de 20 metros por segundo. Determine, aí ele me deu que os dados, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente comentou anteriormente, ele colocou aí a aproximação da gravidade para 10, e ele quer o tempo de subida do projétil, a altura máxima atingida e a velocidade em 2 instantes, em tempo 1 e em tempo 3. Então, vamos aqui de um por um. Então, tempo total de subida do projétil, pego lá aquela primeira fórmula que a gente colocou. Velocidade final é igual a velocidade inicial vezes tempo menos gravidade vezes tempo. Eu posso já substituir os dados nela ou eu posso pegar já ela isolada o tempo. Tempo é igual a velocidade inicial dividido por gravidade. Por quê? Porque a velocidade final é zero. Já que eu estou falando de subida, ele parou para descer. Então, a velocidade final foi zero. Certo? Então, tempo é igual a velocidade inicial, a questão me deu que é 20, e a minha gravidade eu também tenho que é 10. Então, 20 dividido por 10, o tempo é de 2 segundos. Então, ele leva 2 segundos para subir, tá? A altura máxima atingida pelo projétil, eu pego lá a formulazinha de altura máxima. Y é igual a YO, né, espaço, é igual a espaço inicial, mais VO, velocidade inicial, vezes T, que é tempo, menos, porque eu estou subindo, gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Aí eu vou só substituir o que eu tenho. Espaço, que é a altura máxima, espaço final, eu não sei. Espaço inicial, ele disse que foi lançado do solo, então é 0. Mais velocidade inicial, 20. Tempo de subida, acabou de descobrir lá na letra A, 2. Menos gravidade, que é 10, vezes tempo, que é 2, é elevado a 2, dividido por 2. Aí eu vou só resolver. O zero some, porque zero adicionado a qualquer número não interfere. 20 vezes 2 é 40, certo? E aí eu vou resolver essa fração. Primeiro a potência, que é 4, e aí eu tenho 10 vezes 4, que é 40, dividido por 2, que é 20. Então, 40 menos 20, y é igual a 20 metros. Portanto, eu tenho que a altura máxima foi 20. E a velocidade do projétil nos 2 instantes. Então, eu vou resolver agora. Fórmulazinha que eu vou precisar. Recorro lá nas minhas anotações e vejo que a fórmula é velocidade final é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Então, velocidade final é igual a 20, que é a velocidade inicial, menos gravidade, que é 10, e o tempo, que é 1. Professora, mas a velocidade não seria 0? Seria se fosse lá na altura máxima, onde a gente viu que o tempo que ele gastou foi 2 segundos para atingir essa altura máxima. Mas aqui ele quer saber no tempo de 1 segundo. Então, é justamente o que eu vou procurar, a velocidade. Aí eu vou resolver 20 menos 10 vezes 1, que é 10, então 20 menos 10, 10. Pronto. Vou para o tempo de 3 segundos. Velocidade é igual a 20 menos 10, que é a gravidade, vezes 3, que é o tempo. Resolvendo, vai ficar 20 menos 30, conserva o sinal do maior e subtrai, então vai ficar menos 10. O que é que a gente observa? No tempo 1, a velocidade é positiva, 10. No tempo 2, no tempo 3, desculpa, porque no tempo 2 a velocidade é 0, porque ele atingiu a altura máxima. No tempo 3, ele já vai estar descendo, então a velocidade aí já vai ser de menos 10, tá? Outro exemplo, se a gente tiver um objeto de 2 kg cai de uma certa altura, então agora ele cai, portanto é uma queda em relação ao chão, levando cerca de 0,5 segundos para atingir. Desconsiderando-se o efeito de forças dissipativas de qualquer outra força, caso um objeto de 4 kg fosse solto da mesma altura, o tempo de queda desse corpo seria qual? Dado que a gravidade é igual a 10 metros por segundo.
Para tudo aí, pensa. Ele mudou o que nessa questão? O corpo era de 2 quilos e ele perguntou se o corpo fosse de 4 quilos. Em alguma das nossas fórmulas, nós consideramos a massa? Então, eu não considero a massa. O que é que vai acontecer? O movimento de queda livre, se não há força de arraste, se não há atrito com ar, o objeto da massa diferente não vai interferir. Então, o tempo vai ser o mesmo. Se o tempo do objeto de 2 kg era 0,5, o tempo do objeto de 4 kg também é 0,5. Não tem cálculo, é só lógica. Outra, um tijolo é lançado para cima, em um lançamento vertical com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Já tem um dado. Desconsiderando os efeitos de resistência do ar, determine a altura máxima que esse tijolo é capaz de atingir, dada a gravidade igual a 10. Então, a gente acabou de fazer uma parecida. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade vezes variação de espaço. Tá. Velocidade é 0, porque a altura máxima, a velocidade é 0, ele para, a gente comentou. É igual a velocidade inicial ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 2 vezes gravidade, que é 10, vezes variação de espaço. Eu tenho o quê? Eu quero a altura máxima, então eu não sei qual é a altura máxima. Menos 0, por quê? Porque ele me disse que ele partiu lá do ponto 0, partiu lá do chão. Então, o que é que eu vou fazer? Resolver minha equação. 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 10 vezes y está negativo, passa o primeiro membro positivo, ficam 20y igual a 100, y é igual a 100 dividido por 20, portanto, 100 dividido por 20 é 5 metros. Então, é muito simples. O que é que eu preciso fazer? Analisar minha questão, verificar se for lançamento porque está indo contra a gravidade, se ele já está caindo, está indo a favor da gravidade, vejo os dados que eu tenho, substituo e está resolvido. É simples, tá? Muito simples mesmo. Então, o que a gente vai precisar é só estudar para que a gente consiga aí ter êxito no nosso aprendizado. Até a próxima!